Olá pessoal, beleza? Estamos voltando às nossas ministrações aqui do nosso estudo que a gente está fazendo das cartas pastorais que Paulo escreveu para Timóteo e para Tito. E hoje nós estamos nessa continuidade, estamos aqui a partir do versículo 8 do capítulo 1 de 1 Timóteo. Então nós vamos meditar do 8 ao 17. A palavra diz assim, sabemos que a lei é boa se alguém a usa de maneira adequada. Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual e os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos e os que juram falsamente, e para todo aquele que se opõe à sã doutrina. Esta sã doutrina se vê no glorioso evangelho que me foi confiado, o evangelho do Deus bendito. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque o fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim com fé e também com amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém. Então esse aqui é um texto de 1 Timóteo, do versículo 8 ao 17 do primeiro capítulo. E a gente vê aqui, Paulo dando uma palavra a respeito da lei, que os versículos anteriores ele fala dos falsos mestres que estava trazendo ensinos para os cristãos a fim de trazer essa confusão mesmo, na mente dos cristãos, fazendo com que eles fossem lá atrás, só para a gente relembrar aqui, quando ele estava falando lá nos versículos anteriores, ele fala que esses falsos mestres estavam trazendo mitos e genealogias intermináveis, ou seja, falando de coisas do passado, da lei e trazendo complicações em cima dessa palavra. E aqui Paulo vem falando, começa falando da lei, que a lei é boa, mas ela não veio para os cristãos, os fiéis. Essa lei, ela foi dada por Deus a Moisés para que aqueles que estavam vivendo indignamente, estavam vivendo fora da vontade de Deus, da sã doutrina, eles pudessem entender que eles estavam errados e que deveriam mesmo voltar a praticar as coisas certas. Então essa lei foi dada para dar um direcionamento para essas pessoas, aqueles que estavam vivendo nas transgressões, praticando coisas que não agradavam a Deus. E aí Paulo começa falando disso, e aí ele fala, para quem essa lei foi feita, e fala dessa sã doutrina, Essa sã doutrina se vê no glorioso evangelho, ou seja, Jesus Cristo, ele veio trazer esse direcionamento para nós, a sã doutrina, a palavra de salvação, o direcionamento para uma vida de paz, uma vida de prosperidade, uma vida de alegria. E aí ele começa a falar, que é o ponto que eu quero destacar,
da graça de Deus sobre a vida dele, porque, como ele mesmo fala, Deus, Jesus Cristo, o separou para o ministério, mas ele não era merecedor disso. Ele que foi um perseguidor da igreja, ele que foi um incrédulo, né, pela sua ignorância, e ele que era, e que ele mesmo fala aqui no versículo 13, a mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente. Ou seja, um homem que era mesmo um perseguidor da igreja, dos cristãos, matava, consentia com a morte de muitos. Ele que tinha uma posição elevada, né, lá no Império Romano, naquela época. Ou seja, usando dessa posição, ele perseguia os cristãos. Mas ele achava que estava fazendo a coisa certa. Não, na verdade, ele não estava. Né? Como ele mesmo fala aqui, ó, contudo a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim com a fé e o amor que estão em Cristo. Por quê? Porque ele fazia tudo isso por ignorância e incredulidade. Então ele perseguia essa igreja exatamente por ignorância. E muitos de nós, vivendo nessa ignorância, a gente faz coisas que desagradam a Deus. Então é isso que Jesus Cristo veio fazer. Veio fazer transbordar a graça dele sobre todos nós, pecadores, miseráveis, ignorantes, incrédulos, para que, através desse perdão, através desta graça de Jesus, possamos ter vida com Deus, possamos ter vida eterna, possamos ter o nosso nome escrito no livro da vida. E aí Paulo traz nessa mensagem aqui, falando que a graça de Deus transbordou na vida dele, que ele não era merecedor, assim como nós não somos merecedores. Mas a graça do Senhor, ela transborda sobre nossas vidas por causa da misericórdia de Deus ao enviar Jesus Cristo para morrer no nosso lugar. Então não importa o que fizemos no passado, Deus nos perdoa. Olha o que Paulo fez, olha o que Paulo era, olha o que Paulo representava contra a igreja. E Deus o perdoou e usou poderosamente a vida de Paulo para abençoar muitas vidas. Hoje a gente vê Paulo como um herói da fé, né? Mas Paulo, ele era um perseguidor da igreja, ele era um homem ignorante, perseguidor, insolente, blasfemo, e Deus transformou a vida dele. Então aqui no versículo 14 tem uma coisa muito interessante. Contudo, a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. E o que eu destaquei aqui? Podemos achar que nossa fé em Deus e o nosso amor pelo próximo seja inadequado, mas à medida que aprofundamos nosso relacionamento com Cristo, Ele nos ajudará e nos aperfeiçoará, a fim de que nossa fé e o nosso amor cresçam. Quantos de nós pensamos, eu não estou amando o meu próximo como eu deveria, eu não estou fazendo aquilo que eu deveria fazer, eu não estou ajudando? E Paulo pensou do mesmo jeito. Quando ele teve um encontro com Jesus, ele falou, mas eu sou o pior, né? Ele mesmo colocou aqui, Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Então, quantas vezes a gente não pensa assim? Mas eu quero te falar nessa hora que Jesus Cristo, ele nos aperfeiçoa. A graça dele transborda sobre nós, para que nós possamos ter essa vida abundante nele, com ele, para ele, e possamos amar mais, possamos ajudar mais, possamos ter o nosso relacionamento com Ele mais aperfeiçoado e automaticamente receber dele essa graça e esse amor que transborde para as outras pessoas. É isso que Ele faz com a gente. No versículo 15 fala assim, esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Um pequeno resumo do que é o Evangelho, né? Essa frase, Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Então Jesus Cristo, ele veio salvar a todos, ele veio para todos, independente da nossa situação. Então muitas vezes, talvez você que está me ouvindo, me vendo agora, está achando, mas para mim não tem jeito.
por tudo que eu já fiz, por tudo que eu tenho feito, por tudo que eu pratiquei. Para mim é complicado. É possível sim. Jesus Cristo veio para todos e para Ele não há impossível. Então só precisamos aceitá-lo e confiar com humildade e gratidão na graça que Ele tem para nós. E só assim nós podemos receber seu perdão e todos os direcionamentos que a gente precisa para termos uma vida de paz, para termos uma vida de prosperidade, para termos uma vida de alegria e o mais importante, termos o nosso nome escrito no livro da vida. Isso é a coisa mais importante que pode acontecer na vida de um ser humano. É ele ter o nome escrito no livro da vida, eternidade com Deus. Então, fica essa palavra para nós meditarmos. Se você puder, acompanhe na sua casa, leia de novo. 1 Timóteo, capítulo 1, do versículo 8 ao versículo 17. Leia novamente, medite, peça ao Senhor para te dar um direcionamento. Você vai ser muito abençoado com essa palavra, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e não se esqueça de se inscrever no canal e dar o seu joinha, para nos ajudar. Deus te abençoe.